Um grupo de teatro pode muito bem viver numa cidade pequena e ser universal. Não existe grades que impeçam isso. Apenas o desejo de crescer. Está começando mais um programa Temporada. Dizem que o Brasil é o país do futebol, do carnaval, da folia. E que nós somos mansos, alegres e preguiçosos. Que somos simpáticos, mas adoramos um jeitinho em cambalacho. Mas arrebentamos com os conceitos, pois somos gente demais para caber em verbetes. Somos brasileiros, brancos, negros, índios, mulatos, mestiços. Há 32 anos, o Grupo Ponto de Partida resolveu não sair de Barbacena, uma cidade de 150 mil habitantes, para ganhar o mundo. Pelo contrário, investiram lá mesmo na formação e na produção dos seus trabalhos. Fique com um pouco mais de Ponto de Partida e o espetáculo Travessia. Descer para a cana, recolher a água da cana, roubar da cana, doçura do mel, se lambuza de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Olá, estamos aqui com Ponto de Partida, um grupo de 32 anos de Barbacena, onde eles provam que você não precisa sair de Barbacena para ganhar o mundo e para levar o mundo para Barbacena. Tudo bem com vocês, Ponto de Partida? Prazer enorme tê-los aqui, né? Eu queria logo perguntar isso. No primeiro momento, vocês têm 32 anos de história, no primeiro momento vocês decidiram que não iam sair de Barbacena e que continuariam lá e dali é que iam ganhar o mundo e voltar para a casa de vocês. Como é que é isso? Como é que funciona isso e como isso deu certo? Eu estava até brincando, né? Lembrando o Mário Quintana, que fala que não tem nada mais provinciano do que querer morar na capital, né? E a gente entendeu isso muito cedo, né? Que um país continental igual o Brasil, não é possível você continuar mantendo 3 vitrines culturais, né? Isso acaba empobrecendo a visão que você tem do seu próprio país e o que você pode acrescentar para o mundo, né? Mário de Andrade também já tinha, né? E a Semana da Arte Moderna já tinha apontado isso. Então a gente decidiu isso, que a gente teria sim, a obra teria consistência de romper as fronteiras, mas que nós continuaríamos bons montanheses, né? E seríamos também hospedeiros, porque esse intercâmbio, né? Essa circulação do bem cultural, né? Essa circulação de informação e de linguagens é fundamental, né? Para que a gente cresça e que se estabeleça essa possibilidade de você ir para o mundo e do mundo voltar para você. Como é que fica essa questão da formação? Qual foi o truque que vocês usaram, se a gente pode chamar de truque, para formar continuamente o Ponto de Partida e trazer essas referências que vocês levam para o espetáculo? Olha, quando a gente definiu que a nossa linguagem seria o teatro, né, que a gente ia ser um grupo de teatro mesmo, a gente logo decidiu que a gente precisava formar, aprender desse ofício, né? Não só a parte do ofício de ator, mas como de todo o ofício que faz um grupo de teatro, né? A parte técnica, a parte de produção. Então a gente teve a grande sabedoria e o grande privilégio também de escolher muito bem as pessoas que a gente queria que nos formassem. Então na parte de teatro a gente fez oficina com o Sérgio Brito, com o Cacá Carvalho, com a Fernanda Montenegro, né? A parte de iluminação a gente aprendeu toda com um iluminador chamado Jorginho de Carvalho, que é considerado um dos melhores iluminadores do Brasil.
Na parte de produção, a gente fez muita troca com outros grupos, né? Porque acho que foi talvez a parte do teatro que é menos sistematizada atualmente, né? Nos anos 80 nem se fala, mas é a de produção, né? Eu acho que talvez também onde todo mundo quer esconder um pouquinho o ouro, né? Como é que faz? Sim. Qual que é o pulo do gato? Então, a gente teve muita troca, muito bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, né? Com outros grupos. E fomos nos formando, fazendo, né? E dividindo o grupo em várias funções, né? Os membros exercem várias funções para a gente continuar e conseguir fazer mais coisa com menos custo, né? E por isso a gente precisou de uma formação muito forte. Eu não vou deixar de você contar a história do Sérgio Brito, que ele teve que assistir vocês 2 horas da manhã, né? A maneira de seduzir, de atrair Sérgio Brito, era o início do grupo, né? Ainda não é conhecido, aí vocês criaram uma forma de 2 horas da manhã Sérgio Brito foi assistir um espetáculo de vocês. Essa história é única, né, na nossa vida. É que Vanê, que era pai do Pablo, né, e nossa liderança, foi ao Rio assistir um espetáculo do Sérgio Brito, porque a gente queria que o Sérgio fizesse a nossa formação. E ele foi 1 semana, todo dia. Vai fazer uma oficina com um grupo de Barbacena. Não vou, não. Vamos fazer uma oficina. Que menino chato. Não vou, não. A verdade é que o Vanê era muito sedutor, né? E depois do 7º dia ele falou assim, tá bom, eu vou, mas eu vou resolver lá. Se eu chegar e vocês me apresentarem o espetáculo de vocês, eu vou sair daqui às 11 horas, que eu acabo, né? Noite, aqui no né? itinerário, 11 horas da noite. São 4 horas de viagem. Então, se vocês estiverem prontos, eu resolvo, né? E naquele frio da serra, né? Quando ele chegou em Barbacena de madrugada, o elenco estava impecável, né? Pronto para apresentar o espetáculo para o Sérgio. E foi tão comovente para ele ficou tão comovido, que nunca mais ele saiu da nossa vida, nem a gente da dele, né? E foi o Sérgio que conseguiu para a gente o nosso primeiro patrocínio, assim, nosso primeiro dinheiro grande, porque ele era o curador do Centro Cultural Banco do Brasil no Rio, que estava nascendo. Sim. Né? E o primeiro mote ia ser Drummond. E ele tinha ido assistir um espetáculo chamado Drummond. Então, a gente teve a honra assim, de inaugurar, né? E num teatro estava o ponto de partida, no outro estava a Tônia Carreiro com Paulo Otran. Josefina, sai cá fora e vem ver. Olhos fogo, caminhado vai chover. Vai, divina, ritos e toda a criação. As bandas de lá, o gavião, chiqueira pra cá, já vai contra o Cutucatua, pega o nadador, vamos plantar feijão no pó. Cutucatua, pega o nadador, vamos plantar feijão no pó. Mãe, por pensar, ainda não fui eu, uai, roxo. Essa lavoura tartã, diligência, pega pano e com balai. Vai com tua irmã, vai no puro sol, vai colher o ai de tua avó. Cutucatua, pega o cantador, vamos plantar feijão no pó. Cutucatua, pega o cantador, vamos plantar feijão no pó. Vocês sempre investiram muito nessa questão da formação, acho fundamental para a pessoa do teatro. Quer dizer, Fernanda, de Oficina para Vocês, várias pessoas. Vocês sempre trabalham com essa parte de formação. Natália, Cacá Carvalho, Álvaro Apocalipse, Madu, Rainer Viana, né, Coutinho,
muitas pessoas, a Babaia, né? E outra coisa que eu acho importantíssima na formação, as referências, né? Sim. Você assistir os melhores, né? E você não ter medo de trabalhar com quem é melhor do que você. Eu acho que isso, ponto de partida, foi sábio. Geralmente um grupo do interior tem medo de um grupo que é brilhante, claro que é melhor do que ele, né? Ou da diretora não quer chamar um iluminador que saiba mais do que ela, né? Ou no caso do Álvaro, um figurinista que sabia muito mais do que eu. Mas o ponto de partida, eu gosto de trabalhar com os melhores. Quanto melhor, melhor, assim, quanto mais competente. Então, o ponto de partida conseguiu fazer uma equipe técnica muito competente. Isso acaba trazendo aprendizado para todos. Agora, Pablo, tinha que ter uma negociação, né? Porque o ponto de partida, como é que fazia? Aí vocês tinham que encher as casas de Barbacena, o Teatro de Barbacena, com público para eles, e aí tem esse contato com o público direto, ir nas escolas. Essa história também é muito legal de vocês, essa maneira de tratar, de ir para a rua, trabalhar, né, a sedução do público. Pois é, porque como a gente começou como movimento cultural, né, a gente começou porque Barbacena não tinha nada, era uma cidade que as coisas todas passavam na BR-040 ali, na porta da cidade, mas nada entrava. A gente falou, nós temos que mudar essa lógica, né, e essa cara dessa cidade. A gente tem que trazer as coisas para cá. E a gente começou a fazer isso, né, trazer bons espetáculos, trazer bons shows. Só que aí a gente foi se tornando um grupo de produção muito forte, né? E a gente tinha que convencer as pessoas, às vezes, de coisas que elas nunca tinham nem ouvido falar. Imagina, Cacá Carvalho fazendo Meu Tio Auretê. Ninguém nunca tinha ouvido falar. O Acti, né? Que foi lá várias vezes. Vocês deram esse presente para o povo de Barbacena, foi isso? E aí a gente tinha que falar assim, gente, mas é bom demais, eu te garanto. Então, compra demais aqui na minha mão. Então, se você não gostar, você não precisa pagar, não, né? Então, a gente foi fazendo isso. E aí, depois, nessa outra, juntando com essa história da formação, quando a gente quis trazer essas pessoas, a gente não tinha dinheiro para pagar uma oficina do Sérgio Brito, imagina. Mas a gente tinha esse poder e esse público já, né, nosso quase refém, né? Crente em vocês, crente, né? Eram que crentes em vocês. Ia em tudo, então a gente podia apostar com eles. A gente falava, não pode vir que o nosso público a gente vai encher, né? Então a gente trazia as pessoas para cá e pagava dessa forma, dessa maneira, né? Naquela época que bilheteria ainda mantinha os grupos e os artistas, né? Essa questão da formação, outra característica é esse desdobramento, ou seja, é o repasse da formação, é a preocupação com a formação. E você é produto desse pensamento, né? Da preocupação do ponto de partida em estar formando pessoas, estar formando o tempo todo artistas, enfim, cidadãos. Eu acho que é mais do que artistas, cidadãos e cidadãs. Como é que é essa experiência? Conta aí um pouco da escola, de como você veio parar nesse universo. Eu brinco que eu sou muito sortudo por ter nascido em Barbacena, né? Não por causa do pão de queijo, mas por causa do ponto de partida. Isso. Porque quando eu tinha 17, quando eu era bem menor, quando eu tinha uns 5, 6 anos, o Ponto tinha esse trabalho com um projeto escola, que ia nas escolas e levava as escolas com um preço muito popular. A gente pagava, na época, muito baratinho. A gente ia direto da escola assistir o teatro. Então, quando eu fui a primeira vez ao teatro assistindo o Ponto de Partida, foi a Vaquinha Lelé, que era um espetáculo que rodou o Brasil inteiro. Lindo. E depois disso eu não parei mais, assim. E aí, quando eu tinha 17 anos, estava no 3º ano, queria fazer teatro, né? O Ponto de Partida abriu a Casa de Arte e Ofício, que foi... Aí foi o que mais... Assim, que eu acho que foi o mais bacana disso tudo, porque o Ponto de Partida, toda a formação que o Ponto de Partida teve, abriu as portas para a gente ter isso também. Então, a gente teve contato com o Sérgio e com a bagagem do Ponto de Partida inteira. Era uma escola de formação. A gente ficou 3 anos com o Ponto, a gente viajava com o Ponto 24 horas, tudo que o Ponto de Partida estava envolvido, a gente estava envolvido também. E aí, eram 15 pessoas, dessas 15 pessoas, depois a gente ficou... Então, quanto trabalho de tutor? Sim, nesses 3 anos, cada mês, um ator do Ponto de Partida ficava como nosso tutor.
Certo. E assim, aí, por exemplo, meu primeiro tutor foi o Pablo. Certo. Aí o Pablo falava comigo, escuta tal disco, e depois a gente comenta, lê tal livro. E aí no final disso tudo a gente apresentava uma cena ou cantava uma música e tinha uma avaliação. Então, tipo assim, o trabalho tinha a formação de ator, mas também o humano estava muito presente nisso tudo, né? E, bom, aí depois desses 3 anos a gente ficou mais um ano num período só 5 pessoas, desses 6 pessoas, depois desses 6 pessoas ficaram 5 e a gente entrou no grupo. Certo. E aí o primeiro espetáculo que eu fiz pelo ponto de partida com a direção foi a Vaquinha Lelé. Olha só, que legal. Era muito bacana que eu que era o que você tinha visto, não é isso? Isso, primeira vez. Olha só. E aí, mas foi uma experiência fantástica, assim. E a gente, essa coisa da formação, né? Todo mundo me pergunta, e quando você vai fazer uma faculdade, um curso superior? Aí eu falo, mas eu já tive meu curso superior, já Estou tive minha fazendo faculdade, todo dia. no palco, que a Regina sempre fala isso, né? Ator se tempera no palco. Exatamente. E aí o ponto de partida abriu isso pra gente, assim, levou a gente pro palco junto com eles, quando a gente estava em formação. Imagina, um menino de 16, 17 anos, subir no palco com ponto de partida, os meninos de Araçuaí, o Milton Nascimento, isso é um privilégio para poucos, né? Vocês têm uma questão também que eu acho muito importante até, que é ocupar espaços que fazem parte da história de Barbacena e dar uma outra dimensão para esse espaço, né? Espaços que podem estar... Existe uma preocupação muito aqui na cidade que algumas casas que têm esse conteúdo arquitetônico histórico, de repente, num dia desaparece e se torna um estacionamento. A gente tem muita preocupação com isso. E vocês hoje ocupam 3 galpões, 3 casarões lá. E um desses é a escola que você começou? Como era o espaço? Chama Sericícola. É onde foi a primeira fábrica de seda do Brasil, né, e onde se instalou a imigração italiana em Minas, né? Era uma colônia de italiano que os homens ficavam, né, no campo, e as mulheres foram trabalhar nessa fábrica, que era extremamente sofisticada, porque era seda pura, né? E elas moravam, algumas mulheres chegaram a morar lá para aprender a lidar com aqueles tiares sofisticados. E a gente invadiu uma casa, né? Uma dessas casas. Não são galpões, são casarões lindos, é todo um conjunto arquitetônico. Tem, né? Uma arquitetura... Num naco de Mata Atlântida, né? Assim, um espaço privilegiado e que estava abandonado, porque fechou nos anos 70 e aí ficou sem destinação, né? Assim, entrava merenda escolar no outro entrou uma marcenaria, uma fábrica de placa, o Detran foi para outra, a outra as pessoas desfiguraram completamente e a maioria começou a cair, né? Então, é muito triste você ver assim, cair sobre os seus olhos um pedaço da sua história, sabe? Um patrimônio daqueles. Então, o ponto de partida se recusou a aceitar isso, né? Entrou nessa primeira casa e como ela era emprestada, não era nossa, né? Emprestada, assim. Eles acharam que tinha emprestado. A gente não podia mexer, mas a fiação estava assim, a ponto de pegar fogo. Então, num domingo, nós juntamos 20 eletricistas
E uma quantidade de gente, porque a hora que eles voltaram, estava trocada, né? Quando eles voltaram na segunda-feira... Já estava tudo resolvido. Tudo resolvido. Certo. A gente tem uma discussão também muito aqui em Aracaju, que é a questão da ocupação de espaços dos grupos de teatro. Ou seja, os editais são caminhos interessantes para que esses grupos possam ter seus espaços de ocupação. Vocês veem dessa maneira? Nesse espaço que a gente está falando, todas essas oficinas, né, com a Fernanda Montenegro, com o Sérgio Brito, os ensaios que a gente fez com o Milton Nascimento, todos foram feitos nessa casa, assim, que no segundo andar ela tem um salão assim super grande que a gente até simula uma caixinha preta mesmo de teatro, com pernas rotunda, né? E aí a gente consegue fazer bastante coisa, assim. A gente apresentar os nossos espetáculos, a gente não apresenta porque nós somos muitos, né? Em cena, assim, 14, 12. Mas a gente já apresentou pequenos espetáculos e funciona super bem. Deixaram de existir amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal. Pode meia, pode gude, o solidário não tem solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Ó menino, ó moleque, guarda o segredo no meu coração. Toda vez que o lado do fraquejo ele vem pra me dar a mão. O Grupo Mineiro Ponto de Partida mostra para nós que para os atores e atrizes ganharem o mundo, não precisam sair da sua cidade. Basta investir em formação e acreditar que o seu talento é especial. Até o próximo programa Temporada. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Parará, 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 parará. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Em cada corpo a marca, Maria, Maria, mistura, dura alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter...